A paz, Senhor, irmãos. Nessa noite eu gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, Pai, nessa noite eu estou diante, Pai, do Teu rebanho, do sumo sacerdote que é Cristo. Deus, se depender de mim, Pai, sairemos daqui vazios, sem receber a Tua palavra, Deus. Pai, nessa noite eu estou acreditando no poder do Espírito Santo, Pai, para operar nessa noite. Deus, então, ser comigo, ó Pai, opera mediante a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tem como subtítulo a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atuou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastarde, eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou para aquele doutor da lei: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: O que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, faz da mesma forma. Amém, irmãos? Irmãos, o contexto do livro de Lucas, capítulo 10, vai narrar sobre a missão dos 70 discípulos enviados por Jesus. E Jesus, de uma forma tão carinhosa, ele vai ensinar aqueles homens de quando eles entrarem em algum lugar, para eles evangelizar, fazer toda aquela obra, mas aquele que não recebesse esses homens, era para eles sacudirem os seus sapatos e saírem daquela cidade. E nós, como cristãos, irmãos, a gente tem muito que aprender neste versículo 10, nesse contexto. Porque tem um momento em que estes homens, eles voltam maravilhados, mas tão maravilhados, que eles dizem para Jesus: Jesus, nós expulsamos no teu nome. Pelo poder do teu nome, os demônios, eles nos submetem. Aí Jesus, no verso 20, ele diz: Mas não vos alegreis porque sujeitam os espíritos. Alegreis antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, e eu acho lindo o que Jesus fala para eles, porque sabemos que expulsar demônios, a partir do momento em que a gente faz uma expulsão, isso é notório, isso fica conhecido por todos, mas o que Cristo está dizendo para eles não se alegrarem com isso, porque Cristo ele daria poder para pisar em serpentes e escorpiões. Cristo ele está dizendo, isso é secundário,
Expulsar demônio é maneiro, mas vocês têm que alegrar, não porque expulsa os demônios, e sim porque o teu nome está rolado no céu. E nessa noite, irmão, nossa alegria é essa. Não porque os demônios submetem, porque o nome de Jesus Cristo, ele é muito sério, ele é muito poderoso. Mas só que tem algo que é maior do que expulsar demônios, chamar a atenção do público. É o nosso nome está escrito nos céus, irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, depois dele ter falado isso para estes homens, ele é deparado com o doutor da lei. E esse doutor da lei, a palavra diz que ele queria testar Jesus, ele queria pegar Cristo na lei. E ele vai dizer, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo, conhecendo aquela pergunta, porque o que acontece? A partir desse momento que ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, essa era uma pergunta clássica no judaísmo. A palavra herdar no grego significa kleronômio, ou seja, receber a parte que lhe cabe. Então aquele doutor da lei estava dizendo para Jesus, qual que é a parte que me cabe? O que eu farei para herdar o céu? E aquele homem, irmão, doutor da lei, ele era perito nas leis mosaicas, ou seja, ele entendia tudo sobre a lei. Então Cristo, ele vai lá e pega e diz para ele, o que você lê? Cristo, na verdade, ele estava perguntando, como você interpreta a lei? E aquele homem, então, ele vai citar Deuteronômio e vai citar também Levítico. Então o Senhor Jesus Cristo, ele parabeniza aquele homem. Falou, parabéns, você conhece a lei, porém você não vive a lei. Então, irmãos, a partir desse momento, o que acontece? Cristo, ele vai dizer para ele, parabéns, fazei isto e viverás. Mas só que a Bíblia diz que esse doutor da lei, ele ficou inconformado. Ele queria se auto-justificar. Então ele vai perguntar para Cristo, Cristo, então quem que é o meu próximo? Então Cristo, ele vai narrar essa parábola nesse texto. E ele vai dizer que descia um homem, um viajante, de Jerusalém para Jericó. E ele vai dizer que este homem, irmãos, ele caiu nas mãos dos salteadores. E é interessante porque Jerusalém é a cidade onde era o culto de devoção, era um lugar abençoador. Agora Jericó não era essa coisa toda. Lá em Juízes vai dizer que Jericó é a cidade da maldição. Então esse viajante, ele estava transitando em um lugar que para ele chegar na outra cidade, ele passava por um vale rochoso, um lugar extremamente perigoso. E José, um historiador não cristão, ele vai dizer que essa estrada, ali habitava homens que, quando o Herodes ele demitiu 40 mil homens que trabalhavam no templo, esses homens, devido ao período ali cultural, eles passaram a habitar no meio deste vale rochoso. Então esse homem ele está descendo para um lugar extremamente perigoso. Então Cristo ele vai dizer, olha, havia um sacerdote, ele passou e ele não ajudou este homem. E de igual maneira também o levita ele passou e não ajudou. Eu creio, irmão, que esse doutor da lei ele ficou pensando, se um sacerdote não ajudou e um levita também não, quem dirá um samaritano? Porque nós sabemos que os samaritanos, eles são um povo mestiço. Eles, num período do Velho Testamento, eles adoravam a Deus, um povo, uma parte do samaritano adorava a Deus e outra parte adorava Baal. Então eles viraram um povo contra os judeus verdadeiros. E ali então, irmão, o que acontece? Jesus Cristo, ele vai lá, pega e vai narrando, e ele diz que um samaritano, ele parou lá para acolher aquele homem. E eu acho lindo porque os samaritanos, eles não davam certo com os judeus, que quando Cristo ele pergunta qual desses que fez o que agradava ao Senhor, e ele vai dizer aquele que ajudou de misericórdia, ele nem ousa citar o nome do samaritano, porque ele não estava vivendo a lei, irmãos. Cristo lá em Levítico diz, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, ele não ama os judeus. Então o Senhor ele conduziu aquele homem da lei para mostrar para ele, olha, você não é cumpridor da lei, você é um hipócrita. Então, a partir daquele momento, aquele homem ele começa a entender que amar o próximo vai muito mais além. Não é amar aquele que a gente está vendo, não é aquele que está por perto, e sim aquele que nos prejudica, aquele que nos faz mal, esse que o Senhor manda amar. Louvado seja o santo nome do Senhor.
E eu acho lindo, irmão, o Senhor Jesus Cristo, eu creio que ele está fazendo uma alusão, né, de como ele viria na terra. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, da mesma forma, irmão, que esse viajante, quando ele estava transitando para chegar naquele lugar, ele foi espancado. Eu acho interessante que a Bíblia diz que aquele homem ele ficou quase morto. Ele não estava morto, ele estava quase morto. Então, o sacerdote, ele, pela lei do Levítico, pela lei de Moisés, aquele homem, então, sacerdote, ele tinha motivos para não ajudar aquele homem. Mas só que a lei falava que não podia tocar no morto perante a lei, porque ficava impuro durante 7 dias. Mas Jesus, ele faz questão de enfatizar que aquele homem não estava morto, que aquele homem estava meio morto. E tem diferença do meio morto com o morto, irmãos? Tem diferença, porque o meio morto, ele geme de dor. O meio morto, ele ainda resmunga. Ou seja, aquele homem, ele não ajudou ele por causa dos princípios religiosos dele. E o Senhor estava dizendo, muito mais além do que os princípios, está o amor ao próximo. E eu acho lindo, irmão, porque Jesus Cristo, trazendo para o nosso contexto e pela nossa vida cristã, assim como aquele homem ele foi espancado e jogado ali naquela estrada, na nossa vida também não foi diferente. A nossa vida também, diferente deste homem que estava quase morto, a gente estávamos mortos. Por quê? Através de um homem, Adão, o pecado ele entrou nas nossas vidas e Romanos vai dizer que nós estávamos mortos. E Cristo, irmão, como esse samaritano, Cristo ele não é um samaritano. Cristo ele é o samaritano que veio do céu para nos resgatar. E é lindo, irmão, porque Cristo ele foi passando e Cristo ele não reservou, ele não guardou essa parte da lei de Moisés. Cristo, ele sabendo que a gente estávamos mortos, perdidos nos nossos pecados, ele foi nos resgatando. E é lindo porque Cristo, ele olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, e ele foi nos acolhendo, e como fez esse samaritano, ele foi nos conduzindo para um lugar. E eu creio muito que este lugar, eu entendo como igreja. Cristo, ele pegou os pregadores que são hoje, os presbíteros. Outrora vivemos, irmãos, nem todos aqui podem dizer que teve uma vida cristã saudável. Alguns Deus ele tirou da droga, alcoolismo. Cristo, então, ele veio resgatando nós do pecado, da morte, e foi colocando no ministério, na igreja. Eu acho muito perfeito, irmão, a obra salvífica de Cristo, e até um pouco interessante, porque na igreja, Cristo ele veio pegando vários, ele foi pegando e colocando dentro do ministério. E é por isso que hoje a gente tem uma diversidade imensa na igreja. Hoje nós temos pessoas com dificuldades diferentes, personalidades diferentes, e Cristo ele veio, como esse samaritano, ele deixou na igreja, e acredito muito que Cristo ele deu essa responsabilidade para o pastor da igreja, que também é o guia da igreja, e Cristo ele voltará, irmãos, para assumir a sua igreja. Ele deixou tudo na mão do guia da igreja, mas um dia ele chegará ao pastor da igreja, pedirá a prestação de conta e assumirá a igreja, porque Cristo ele é o sumo pastor da igreja. E Cristo ele voltará, irmão. Ele diz que ele foi para o céu e ele voltará para buscar a sua igreja. E ele disse que ele foi e preparará um lugar para nós morar. Ele diz, a casa do meu pai, o que eu estou preparando, há muita morada. Ou seja, tem lugar para todo mundo, irmão. Não precisamos brigar para chegar lá, porque Cristo ele preparou. Aleluia, Jesus. E eu acho muito lindo, irmão, porque na igreja, Cristo, como eu falei, aqui tem diversidade de pessoas, pessoas com diferenças, pessoas com a personalidade um pouco alterada, uns mais bravos, outros mais mansos. E Cristo, ele pegou e colocou todo mundo num lugar só. E qual que é a dificuldade que a gente encontra na igreja? Na igreja, irmão, eu até destaco, se fosse para mim dar um tema para essa mensagem, que a igreja ela é um lugar de aperfeiçoamento. Aqui na igreja nós somos aperfeiçoados. Por que somos aperfeiçoados? É aqui na igreja, irmão, que tem aquele irmãozinho que nos tira a paz, ele sabe que está nos prejudicando, mas mesmo assim ele faz por querer,
E a gente tem hora que fala, nossa, eu vou descer da cruz, e isso é uma palavra até um pouco perigosa, porque tem um peso imenso, irmão. Quando você fala, vou descer da cruz, isso é algo muito pesado diante das regiões celestiais. Então, Cristo, ele vai lá, pega e coloca a gente tudo num lugar só, e a igreja, ela nos aperfeiçoa. Porque é aqui que um irmão, você percebe que ele está causando algo para você, e ele sabe que está causando, e ele continua, ele vai mexendo na ferida, e você fala, eu vou desviar da casa do Senhor. Mas só que depois vem o Espírito Santo, com as suas mãos poderosas, e diz, não, ama, perdoa, continua caminhando, continua persistindo no caminho do Senhor. E através disso, irmão, a gente vamos sendo aperfeiçoado. E eu acho muito interessante, eu falo isso com muito pesar no coração, que hoje a gente temos os nossos cultos online, mas em Hebreus, irmão, a palavra diz para nós não deixarmos de congregar. Por que o escritor diz isso? Porque ele sabe que a igreja, ela tem esse poder de nos aperfeiçoar. E com muito dor no coração, com muito pesar, irmãos, de uma forma bem carinhosa, não tem como, irmãos, da gente sermos aperfeiçoados no nosso lar. Comendo a nossa comida, assistindo o culto, não tem como, a atenção não é a mesma, o afeto, o toque dos irmãos não é o mesmo, não tem como, irmão, a gente acompanhar o ministério assistindo em casa. Por quê? Porque aqui é o lugar que Cristo, ele usa para nos aperfeiçoar. Então não tem outro lugar, irmão, que o Senhor, ele vai nos aperfeiçoar tanto como a igreja. Porque é aqui, irmão, que o Espírito Santo, ele nos leva a amar o nosso irmão. É aqui que você fala, nossa, mas esse irmão de novo, pisando no meu calo, ele sabe da minha fraqueza, mas ele me provoca na minha fraqueza. Mas é aqui também que Cristo, ele vem com refrigério sobre os nossos corações, e ele diz, ama de novo, perdoa de novo. E a partir desse momento, irmão, nós vamos sendo aperfeiçoados para entrar no céu. E Cristo, ele quer nos aperfeiçoar para chegar no céu. E para isso, ele precisa nos aperfeiçoar. Eu acho muito lindo porque lá em João, a palavra diz, em 1 João, não me lembro do versículo, mas a palavra, ela diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Eu acho lindo porque não é um ponto final, é uma vírgula. E João, ele vai continuar dizendo, porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque se você não consegue amar o seu irmão pela qual você está vendo, como então você vai conseguir amar a Deus que nunca viu? Isso é lindo, irmão, porque é muito sério. Se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, que está caminhando com você, como você vai dizer que você ama a Deus que é invisível? Como você vai dizer eu amo a Deus, sendo que você não consegue amar aquele que está ao seu lado, que é a imagem e semelhança do nosso Deus? Então, irmão, com muita dor no coração, né? Também eu tenho familiares que me acompanham, que acompanham também ministérios pelo culto online. E Deus, ele sabe de nossas limitações, Deus, ele sabe o porquê de cada um estar em casa, mas a palavra, irmão, é essa. A igreja é um lugar que nos aperfeiçoa. E o Senhor, a partir do momento em que ele permite que a gente vamos caminhando no Evangelho, ele vai nos aperfeiçoando através do ministério. É aqui, irmão, que o Senhor, ele faz você amar pessoas que ela não vai com a sua cara, você não entende o porquê. Você fala, eu não fiz nada por esse sujeito. E o Senhor, a única advertência que ele coloca no seu coração, e a única coisa que ele coloca através do Espírito Santo é, ama ele, caminha com ele, entenda o porquê. Porque, irmão, o amor, ele tem o poder de transformar. O amor, ele nos transforma. O amor, ele tem esse poder transformador. E nós precisamos andar em comunhão. Porque a palavra de Deus diz, né, irmãos, que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o amor de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Ou seja, irmão, a partir do momento em que você está amando o seu irmão, a palavra do Senhor, ela nos diz que tem o poder de purificar nós de nossos pecados. O Senhor, então, ele nos purifica de nossos pecados através do amor e da comunhão. Isso é muito lindo, irmão, porque o Senhor, ele transforma. O Estevão disse que Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sendo eternamente. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. Nós mudamos.
nós mudamos as nossas atitudes, mudamos as nossas palavras, até mesmo o nosso jeito de ser. Mas Deus, Ele não muda, irmãos. E se Deus, Ele nos promete algo, se Deus, Ele diz que Ele vai alcançar, independente do que o Senhor diz, Ele vai cumprir sobre nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, Ele diz lá em Isaías, que é como a chuva que desce do céu. Ela não volta, irmão, para o céu sem antes ela descer, molhar a terra, fazer da fruta aquele que semeia. Só assim ela voltará para o céu, ou seja, ela não volta para o céu vazia. Se o Senhor, Ele tem uma palavra na sua vida, ela vai se cumprir, ela não vai voltar para os céus sem antes ela cumprir aquilo que o Senhor te prometeu. Aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, nessa noite, com essa pequena palavra, essa simples palavra, eu creio que o Espírito Santo nessa noite ele agirá, e não vai ser apenas uma palavra, e não vai ter um efeito só porque eu estou ministrando, e sim porque a palavra, irmão, ela se garante. Ela não depende de mim estar aqui ministrando para ela agir. A palavra, ela se garante, mas Deus, que é misericordioso e cumpridor da sua palavra, Ele usa homens imperfeitos para pregar para homens imperfeitos e transforma todos esses homens imperfeitos para aquele lugar que Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário, Ele preparou um lugar. E Ele nos levará para lá, irmãos. Eu não sei o dia e nem a hora, mas até que muitos tenham essa palavra como tardia, o Senhor, Ele cumprirá a sua palavra. E eu creio, irmão, conforme tudo vem acontecendo no mundo, as coisas vão restringindo, eu creio que a volta do Senhor está bem pertinho. O Marcelo, na sua ministração, ele disse que ele não garantia que o culto não terminasse, e assim eu creio, irmãos. A qualquer momento a igreja do Senhor ela será arrebatada, o Senhor ele vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Não deixa isso descer sobre o seu coração como algo frio, permaneça firme, deixa a igreja do Senhor te aperfeiçoar, continua mesmo tentando caminhar com as suas dificuldades, pedindo ao Espírito Santo que Ele vai te capacitar, irmãos. Ele vai te transformar e vai te fazer com que você ame aqueles que tentam dificultar a sua caminhada. O Senhor, Ele tem algo preparado para cada um de nós, e Ele é quem nos capacita, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Amém? E nessa noite eu agradeço essa rica oportunidade, e que as palmas venham louvar somente ao Senhor.